Quero ver vocês sexta-feira no canal do Pirula, 9 horas da noite, a live dos Vingadores da Ciência, a primeira live de nós 4 juntos, beleza? Fala, meu povo, beleza com vocês? Vamos lá, um vídeo de novo, estilo, vocês já sabem, sem edição, nada, rapidinho, para eu poder continuar batendo papo com vocês nesse meio tempo. Essa semana foi uma semana muito ativa na ciência. A gente teve várias coisas importantes que saíram. Então a gente teve a descoberta da água em Marte. O Serjão fez um vídeo sobre isso. A gente teve a comprovação de mais um aspecto da relatividade geral. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas daqui a pouquinho. Mas também teve outra coisa que eu não vi ninguém falando, eu não vi nenhum vídeo em canais de ciência falando sobre isso. E, na minha opinião, foi a notícia mais importante da semana. Obviamente, por ser uma coisa ainda tão não confirmada, ainda tem bastante desconfiança sobre isso, vai ter muita conversa para ver se isso é verdade ou não. Mas foi um paper que foi publicado mostrando uma configuração experimental de supercondutividade a altas temperaturas e, na verdade, a temperaturas ambientes. Por que isso é tão importante e o que isso significa? Então, vou explicar para vocês aqui o que é supercondutividade e o porquê isso é importante no ponto de vista de que, se isso for verdade, a maneira como a gente vê nosso mundo mudou completamente agora. O que a gente vê como uma sociedade mudou completamente agora a partir disso. Então vamos lá. Todo mundo estudou na escola, todo mundo aqui do meu canal que já passou o colegial, obviamente, estudou uma coisa chamada lei de Ohm, que era a lei da resistência, basicamente isso, né? Então você fala lá que você consegue ver qual que é a queda de tensão em um fio quando ele passa, quando você considera a resistência daquele fio, ou com a queda de tensão quando ele passa por um resistor. E também você estudou qual que era a potência dissipada naquele fio ali quando você fazia isso. Você estudava então ali qual que era a potência dissipada e como é que essa potência aparecia como calor. Então era quando isso no colegial que a gente explica para as pessoas como funciona o chuveiro elétrico brasileiro. Que você, na verdade, passa uma corrente por um resistor, esse resistor ele vai resistir, vai dissipar a potência como calor e esquenta a água em torno dele. E isso então foi explicado ali como é que funciona, quer dizer, qualquer fio, qualquer lugar que passa eletricidade, ele tem uma resistência, essa resistência ela aparece como forma de calor, então significa que nenhum sistema é 100%, o sistema elétrico é 100% eficiente, ele perde calor para tudo isso. Isso tem várias consequências para como as coisas funcionam. Então, basicamente, você transportar energia por grandes distâncias, você tem uma perda grande de energia, você tem que transmitir muita energia, você tem que ter cabos maiores e mais grossos, que são mais caros eles vão para poder diminuir a resistência. E porque se o cabo for muito pequeno, a resistência maior vai também fazer mais fácil de quebrar. Tem várias coisas que acontecem por ali. Então, materiais elétricos, TVs e tal, eles têm que ter então ali uma área maior para poder dissipar o calor que passa dentro. Tudo as consequências que a gente tem implicam sobre isso, fios que a gente tem em casa, os tipos de material, de equipamentos que a gente tem, baterias, todas essas coisas funcionam com base que a lei de Ohm está lá e você tem uma perda elétrica por ali. Nos anos 50 foi descoberto um tipo de material que é chamado supercondutores. Supercondutores são materiais que eles têm a propriedade de não ter resistência. A resistência deles vai para zero. Então significa que você poderia passar um campo elétrico, você poderia passar uma carga elétrica por esse material e ele não ia esquentar, ele ia fazer com resistência zero, ele não ia ter perda nenhuma por resistência, e até coisas tipo você passar um campo elétrico por esse fio, uma carga elétrica,
ela ia ficar girando naquele fio sem você precisar manter uma corrente externa, porque ela ia dissipar. Então o fato de você botar uma corrente elétrica dentro do supercondutor, ela vai continuar se mantendo, e os cálculos mostram que ela poderia se manter por séculos e séculos e séculos dessa maneira. Na verdade, os cálculos atualmente mostram que para um supercondutor ela poderia se manter até por tempos maiores do que a idade do universo se você não tivesse nenhuma interferência externa. Isso foi basicamente a grande descoberta. Mas qual que era o grande problema que foi descoberto nos anos 50? Supercondutores, eles só funcionam com temperaturas próximas a zero absoluto. Então você tem um grande gasto de energia para poder fazer aquele material funcionar quase a zero absoluto, e a partir de lá que ele se tornaria então supercondutor. Então o que você vê quando você faz o gráfico de resistência, você vê que aquele material ele tem uma resistência, quando chega num determinado ponto, que é uma temperatura crítica, ele perde toda a resistência e fica com resistência zero. E esse foi uma descoberta impressionante, porque isso permitiu você fizesse coisas muito interessantes, e o efeito da supercondutividade ele é um efeito quântico. É muito interessante porque ele é um efeito quântico que a gente vê no mundo macroscópico. Então ele é um efeito, foi descoberto um efeito quântico que a gente conseguia observar e ver como as coisas funcionavam no nosso mundo macroscópico, mas ele só existe porque está ocorrendo um efeito quântico dentro do material. E então os caras conseguiram explicar como é que funcionava a chamada teoria BCS e várias coisas que foram descobertas para poder explicar como funcionavam esses materiais supercondutores tradicionais. Mas você tinha esse problema, porque apesar de ser muito interessante você ter um material supercondutor, ele não funciona com temperatura abaixo, próxima ao zero absoluto. É muito difícil você criar, são poucos os lugares que você conseguiria utilizar. Mas as pessoas começaram a fazer brincadeiras com isso, e tem até vídeos famosos, vídeos daqueles sapinhos flutuando e várias coisas que ocorreram, que são na verdade porque como eles não têm resistência, você consegue fazer eles terem cargas magnéticas muito grandes, passar correntes muito grandes, e tem todas essas propriedades ali, eles não esquentam por causa disso, então você consegue fazer tudo isso. Nos anos 80, foi descoberto um novo tipo de material que era chamado os materiais supercondutores a altas temperaturas. E porque os materiais supercondutores clássicos, a gente conseguia mostrar que eles só conseguiriam aparecer com temperaturas muito próximas a zero absoluto. Zero absoluto, para quem não lembra, são menos 273 graus Celsius. É muito frio. Mas esses materiais a alta temperatura a gente já está sendo aqui bastante generoso. A gente está falando de materiais que funcionavam a 40 graus Kelvin, 60, não é graus Kelvin, porque Kelvin não tem grau. 40 Kelvin, 60 Kelvin. E você conseguia... Eles não eram explicados pela teoria clássica dos supercondutores, a teoria BCS, mas a gente começou a descobrir alguns materiais que conseguiriam sim funcionar a temperaturas mais altas. E isso foi uma revolução, porque se a gente conseguiu achar materiais que existem a essas temperaturas, será que a gente conseguia existir um material que fosse supercondutor à nossa temperatura ambiente? Essa foi a grande coisa dos últimos 30 anos, 40 anos em material, em pesquisa de supercondutores. Será que a gente conseguiria achar um material que funcionaria a essa temperatura ambiente? Porque daí a gente conseguiria ter um material que funciona a temperatura ambiente sem resistência nenhuma. A quantidade de aplicações práticas para isso seriam gigantes. Porque vamos falar que você consegue ter um material sem resistência. Significa então que você fazer aqueles trens maglev que tem no Japão, que flutuam, aqueles trens são feitos com supercondutores a alta temperatura. A alta temperatura é isso que eu falei. Então, menos 150 e tal. Eles são muito caros de construir, então você consegue fazer em poucos lugares, eles são caríssimos, então tem que ter um investimento muito grande para que você consiga construir aquilo. Se você tem uma supercondutividade a alta temperatura ambiente, você poderia substituir basicamente qualquer trenzinho de rua por um trem maglev, ou até carros por maglevs, porque isso é muito barato de se fazer. Você poderia ter, então, qualquer eletrodoméstico, você conseguiria ser... Eles não ter a preocupação de gasto por calor, eles seriam muito menores. Toda a energia que a gente perde transportando energia para cá e para lá iria para zero. Você então ia diminuir o gasto de energia mundial, o gasto térmico para as coisas ficariam muito menores. Então qualquer coisa que a gente faz
basicamente hoje em dia seria uma maneira diferente. Todas as áreas, computadores poderiam ser menores, então como eles sendo menores, você poderia ter uma maior densidade de ligamentos, eles poderiam ser mais rápidos, mais poderosos, seria muito mais barato, o gasto de energia mundial, como eu falei, já diminui. Tudo que a gente faz basicamente com eletricidade ia se tornar muito mais eficiente, muito melhor, muito mais rápido. E um mundo praticamente parecido com aquilo que a gente via no Pantera Negra. O Pantera Negra, uma das grandes coisas que se tem lá com o Vibranium, que eles falam que ele permite condutividade, a supercondutividade, a temperatura muito alta. Então por isso que o Wakanda era super desenvolvida no filme. Eles tinham magleves a temperatura ambiente, tudo isso, porque você conseguiria todos os problemas da lei de Ohm e da perda de energia para temperatura nos materiais elétricos ia desaparecer. Então esse foi o grande sonho da física de supercondutores nos últimos anos, 30, 40 anos. A gente conseguiu descobrir materiais que eram cada vez mais supercondutores, então a gente chegou aos materiais com temperatura mais alta. Hoje em dia, que se conhece, eles são supercondutores a mais ou menos 200 Kelvin, então mais ou menos menos 70, menos 80 graus Celsius. O que é muito frio ainda, mas já permite que você tenha aplicações industriais. Então, máquinas de ressonância magnética já utilizam supercondutores, como eu falei, os maglevs usam supercondutores. Então, já existem aplicações industriais, hoje em dia, utilizando supercondutores, mas elas são só em grande escala. Mas o grande sonho seria sempre que se encontrasse qual que seria a supercondutividade à temperatura ambiente, porque isso seria a grande, como eu falei, a grande panaceia industrial, se a gente conseguir descobrir isso. E na quarta-feira, se eu não me engano, saiu um paper de um grupo de físicos, eu acho, da Índia, onde eles estão descrevendo um processo de utilização de nanopartículas, onde depois de fazer um assentamento de uma maneira específica, eles conseguiram encontrar um material supercondutor a temperatura de 30 graus acima do recorde anterior. Eles conseguiram fazer a 40 graus, menos 40 graus Celsius, eles conseguiram fazer um material supercondutor, que já mostraria então, já seria o recorde de material mais quente. Então eles mostram todas as propriedades, eles conseguem depositar, eles conseguem medir qual que é a resistência, eles conseguem fazer todas essas coisas a partir dali. Daí a coisa interessante, isso já seria inacreditável, porque a gente tem um novo recorde, uma temperatura muito mais alta do que as anteriores, mas no apêndice do artigo deles, que é o ponto que é interessante, eles mostram que, variando a densidade de como eles mostram as nanopartículas dentro daquele material, eles conseguiram variar a temperatura crítica onde o material se transforma em supercondutor. E existem certas combinações que eles conseguiram fazer o material se tornar supercondutor a temperatura de 50 graus positivos. Então significa que numa temperatura ambiente esse material seria condutor. Isso, como eu falei, isso seria então a primeira vez que é um sonho, muita gente considera que seria até impossível. Se isso for comprovado verdade, significa realmente que agora a gente conseguiu maneiras, em primeiro lugar, de descobrir que é possível, e segundo lugar, encontrar um material que a temperaturas ambientes funcionariam com supercondutividade. Então imagina que, dominando isso, você poderia trocar qualquer maneira de transporte de energia para isso. Produtos poderiam ser construídos dessa maneira. 3 maglevs poderiam ser feitos agora em qualquer lugar. Baterias, computadores, celulares, materiais médicos, tudo que era impedido pelo gasto de energia pela lei de Ohm seria agora funcional a partir da existência de materiais supercondutores a temperatura ambiente, a temperatura alta. É muito difícil acreditar que isso é verdade. Vamos falar o seguinte. Conversando com amigos, não é a minha área, então não posso dizer que eu entendo os aspectos históricos, mas nunca pesquisei, nunca trabalhei com essa área. Mas conversando com amigos da área, vamos falar o seguinte: o que eles falam a chance disso ser um efeito real é baixa, 5% eles diriam.
Mas é interessante. Então, mais pessoas vão tentar replicar e vão tentar reconstruir, a partir das instruções que eles deram, tentar reconstruir esse material e ver se eles conseguem medir também as propriedades supercondutoras e poder variar. Porque a ciência, o que importa é a reprodução, né? Uma pessoa fazer, são várias pessoas, a partir daquele receitual de construção, você conseguir replicar o mesmo efeito. Uma grande, vamos falar, uns 40 e tantos por cento, 50% deles terem cometido algum erro básico na medida, e com isso eles terem, por causa disso que a gente está vendo esse erro de medir aí um negócio que aparece no supercondutor e não é, e o resto dos caras estarem fazendo alguma charlatanice, igual aparece de vez em quando na ciência e tá ali. Mas é muito interessante, porque 5% é baixo, mas existe uma chance que isso seja realidade, e se isso for realidade, realmente eu diria que é uma descoberta do nível da gente ter descoberto a eletricidade. Eu diria que para o mundo é uma coisa do nível da gente ter mudado o mundo depois de ter inventado a eletricidade. Seria a mudança que a gente teria, existiria materiais, supercondutores, a temperatura ambiente. Seria esse nível de mudança que a gente teria realmente nas condições de vida, no acesso a novos itens e a coisas que a gente pode fazer, a gente ter supercondutores nessa temperatura. É nesse nível que eu estou falando. Se replicações provarem que esses caras estão certos, a gente já sabe que esses caras, o Nobel é deles, não, isso é batata, ganharam o Nobel já, e nos próximos anos a gente vai ver coisas que a gente nunca imaginou que seria possível. Então essa é a notícia, isso são que eu queria falar, eu não vi ninguém falando sobre isso, então se você gostou, clica aqui no joinha e se inscreve no canal. Mas se você é nerd e quer entender um pouco mais o que está acontecendo, se você só queria saber a notícia, pode parar aqui. Mas se você quiser entender um pouco mais o que é a temperatura, supercondutividade, temperatura, supercondutividade e tal, eu vou estender um pouquinho agora aqui, mais uns 5 minutinhos, para poder explicar para vocês o que é supercondutividade. Então, se você só queria saber a notícia, pode ir embora, mas se você quiser não, vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho mais que a gente pode falar. A coisa interessante aqui é entender como é que funciona esse efeito Ohm que eu falei, né? A perda de energia quando você tem uma carga elétrica passando por um fio. O fio, o condutor, ele é uma estrutura cristalina, então ele é uma estrutura que ele tem uma estrutura bem estabelecida, que são os cristais, vamos falar assim, então, um cristal seria onde cada átomo está parado numa estrutura bem estabelecida, num quadrado, num cubo, alguma coisa assim. E eles ficam naquela estrutura pelo todo o material, por todo o condutor. Quando o elétron está passando, ele vai passando por essa estrutura de cristalina, o que ele faz quando ele está se aproximando, ele se aproxima um pouco, ele faz aquele átomo que está parado na estrutura cristalina, aquela molécula, se aproximar um pouquinho mais dele. Então ele se muda um pouquinho para cá, então ele vai fazer com que a estrutura se aproxime um pouquinho dele e eles mudem a atração entre os elétrons e aquela parte daquela estrutura cristalina. Quando ele passa, ele vai puxar para o outro lado, então o material vai começar a se locomover, vai começar a fazer esse movimento assim. E quando ele faz esse movimento, ele precisa ter energia. Essa energia, ela vem do movimento do elétron. Então existe uma transferência do movimento do elétron andando para essa vibração da estrutura cristalina dentro do material. Então é muito engraçado que é como se existisse uma onda que vai seguindo o elétron no material quando ele vai passando. Ele vai passando e ele vai fazendo o material vibrar um pouquinho nele. É isso que, não é exatamente o termo, mas entre aspas é o que a gente chama de fônon, não exatamente, mas só o nome para quem quiser saber, pesquisar mais. Então existe uma transferência da energia de movimento do elétron para a estrutura cristalina. Essa transferência do elétron para a estrutura cristalina é o que faz o material esquentar. Então ele vai andando mais devagar e o material vai esquentando quando os elétrons vão passando. Então os elétrons vão passando, se movimentando mais devagar e esquentando cada vez mais o material que está ali. É isso que quanticamente acontece quando você tem um elétron passando por ali. Classicamente as pessoas falavam que eram colisões, mas na verdade é a vibração da estrutura cristalina no material condutor.
acontece porque o elétron, quando ele está se movimentando, ele pode perder um pouquinho de energia por causa daquele movimento e ele passa aquele pouquinho de energia para a estrutura cristalina. Então, cada vez que ele vai andando, ele vai perdendo um pouquinho de energia e passando para a estrutura cristalina. Então, essa é a razão do efeito homem existir. Ele vai perdendo nesse movimento. Quando você começa a baixar a temperatura do material, você começa a existir a formação de elétrons que eles vão se parear nesse movimento. Não importa muito, mas é um efeito que acontece por causa da quântica, e quando a energia é muito alta, isso não poderia acontecer, a temperatura é muito alta, quando a temperatura começa a baixar, isso começa a ocorrer mais, até que quando a temperatura é muito baixa. Isso eu estou, obviamente, falando dos supercondutores clássicos, não dos de baixa temperatura, não supercondutores de alta temperatura. Mas nesses supercondutores de baixa temperatura, quando a temperatura começa a baixar, esses pares começam a se formar. E esses sistemas ligados na quântica, isso agora eu vou falar uma informação para vocês que um dia, se eu inventar uma maneira de conseguir explicar direito porquê, eu explico sem usar matemática. Mas quando a gente olha uma bola se movimentando no mundo clássico, a gente vê que aquela bola pode ter qualquer velocidade. Ela pode ter qualquer energia, então ela pode estar andando com energia de 10 joules, mas ela pode estar andando com energia de 11 joules, 12 joules, 11,5, 11,1, 11,01. Qualquer energia ela pode ter. Na quântica, você pode ter sistemas que têm essa energia contínua, que ele pode ter qualquer valor, mas existem sistemas que eles são sistemas que eles começam a ter energia discretas. Significa que ele só pode ter energia, por exemplo, de 1 joule ou 4 joules. Ele nunca pode ter a energia de 3 joules ou de 2 joules. Isso também significa que se eu tiver uma coisa que está a 4 joules, ele vai... a única possibilidade dele baixar de energia é ele pular direto de 4 para 1. Ele nunca vai ter as energias do meio. Ele pula de 4 para 1 diretamente. E esse tipo de sistema, muitas vezes são sistemas ligados, né? Eles são sistemas que eles estão restritos por alguma coisa. E quando você forma esses pares, eles estão ligados. Então, o sistema de energia deles não é mais contínuo. Eles não podem ter mais qualquer energia. Eles só podem ter valores bem definidos de energia. 1 joule, 4 joules, 7 joules, por exemplo. Não importa os valores. E o que acontece é que quando eles começam a fazer isso, essa energia da oscilação que eles fazem, ela não é... Ela seria maior... Desculpa. Essa oscilação, ela seria menor do que o pulo de energia daquele par. Então aquele par está na energia 3, por exemplo, a vibração ela faria ele perder meio de energia, mas o estado abaixo do par de Cooper lá seria 1. Então ele não... aquela vibração que ele poderia causar classicamente, ela não consegue fazer porque ela faria com que o par perdesse menos energia do que ele precisa para poder fazer o pulo. Então ele não pode pular de 3 para 1, porque ele perderia só meio pela vibração. Então ele fica no 3, ele fica andando naquela energia. Então a interação entre aqueles pares e a rede do cristal para de existir. Então ele vai ficar sempre com aquela energia e ele começa a andar no material sem perder energia, porque é um efeito quântico, então ele vai ficar preso naquela energia aqui, porque ele só poderia pular se a vibração fosse tão grande que ele fizesse ele poder perder aquela quantidade de energia, aquele quanta de energia. Então é por causa disso que quando a temperatura baixa muito, você favorece a formação desses pares, eles começam a se transformar como um sistema discreto e eles param de perder energia, eles não interagem mais. Então os elétrons começam a andar no material sem interagir. E isso é o que acontece, por isso que eles param de interagir. Existem outros efeitos muito legais que acontecem. Quando acontece isso, então, dentro do supercondutor ele vai expulsar todo o campo magnético para fora.
todo o campo magnético vai ser expulsado para fora e dentro do supercondutor o campo magnético vai ser zero, literalmente zero, que é chamado efeito Meissner, não importa e o nome, mas é por causa disso que os supercondutores também têm campos magnéticos muito grandes em torno deles, e você tem aquele sapinho que flutua, e você consegue fazer facilmente os maglevs, porque ele vai expulsar todo o campo magnético para fora dele, e ele vai ficar lá flutuando, ele vai ficar dentro dele com o campo magnético zero. Então se você faz um campo magnético vindo de fora para o supercondutor, aí ele vai bater e vai rapidamente cair para zero nas bordas, e ele não consegue afetar dentro. E é isso que está acontecendo. Então é puramente um efeito que ocorre unicamente por causa da quântica que está acontecendo ali. É inacreditável porque é um efeito quântico, como eu falei, ele só ocorre por causa da discretização dos pares de Cooper, mas ele é visível a olho nu e a gente consegue enxergar ele no olho nu. É inacreditável, inacreditável, e realmente é algo que vamos ver nos próximos meses. Com certeza as pessoas vão fazer replicação do experimento dos caras, a gente vai poder ver se isso aconteceu ou não. E é isso aí. Então se você viu até o final aqui, escreve aqui embaixo, dá um hashtag supercondutividade. Vamos ver aqui se você viu até o final o vídeo. E eu vou fazer mais um videozinho amanhã ou depois falando sobre o experimento de Einstein que foi feito ali, dos buracos negros massivos. Eu só preciso primeiro ler o paper dele direito, porque eu estava lendo agora esse paper sobre a supercondutividade, então é um por vez, senão eu não consigo. E continuando fazendo nossos vídeos rápidos e rasteiros aqui no canal. E vocês vão ver, então, já filando, eu falei que tinha novidade ali no último vídeo, dia 3 de agosto, nós temos então a live da ciência, os Vingadores da Ciência, eu, Átila, Pirula e André Souza no canal do Pirula. Vamos fazer uma nossa primeira live juntos, a gente está combinando isso aí já faz bastante tempo e agora chegou a hora da gente fazer a nossa primeira live. E quem sabe eu não vi mais se vocês gostarem dessa e verem mais. Beleza? Então, se inscreve aqui no canal, quero ver vocês sexta-feira no canal do Pirula, 9 horas da noite, a live dos Vingadores da Ciência, a primeira live de nós 4 juntos. Beleza? Falou!